Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso curso não é sobre a doutrina espiritual de Santa Teresa. Nosso curso é uma introdução à vida e também às obras e à doutrina dela no sentido mais amplo. A doutrina espiritual, ela é um elemento fundamental, tanto que logo depois de alguns acenos biográficos, a gente vai abordá-lo. Mas o nosso curso não pode se limitar a esse aspecto da sua contribuição, vamos assim dizer, teológica. Nós queremos, num diferencial, nós queremos buscar um pouquinho também da sua cristologia, da sua teologia trinitária, do testemunho que ela dá sobre a importância da humildade e da justificação, bem como a sua experiência de filiação à igreja, né? Ela se sente filha da igreja até o final. Bem, sobre a doutrina espiritual, devemos partir do conceito de oração. No livro da vida, ela vai ensinar que a oração nada mais é do que uma relação íntima de amizade, na qual, muitas vezes, passamos momentos a sós com o Deus, por quem sabemos que somos amados. Então, uma relação de amizade íntima, na qual a gente fica a sós com Deus. Um Deus que a gente sabe que nos ama. O principal obrar da alma, no fundo, é amar a Deus na oração. O nome de Teresa está associado à oração, como a gente viu na homilia do Papa Paulo VI. Como o de São Francisco está associado à pobreza. O de São Domingos de Gusmão, à pregação. São Tomás de Aquino, à teologia. Para Teresa, o progresso da vida espiritual depende do progresso na vida de oração. Isso é muito simples. Para Santa Teresa, quem não reza não progride na vida espiritual e nem vai progredir. Então, a pessoa pode até ser uma pessoa boazinha. Fulano é bonzinho. A fulaninha é muito boazinha, não faz mal uma mosca. Mas vai progredir na vida espiritual? Sem oração não vai. Ou reza ou não progride. Sobre a importância, por exemplo, da oração vocal para a sua jornada espiritual, vale a pena a gente ver um pequeno testemunho dela. Ela fala das jaculatórias, de pequenas orações que a gente verbaliza com os nossos lábios, com a nossa boca. Comecei a recitar muitas orações vocais e a pedir a todos que me recomendassem a Deus para que me sugerisse o estado em que deveria servi-lo. Então, esse foi um itinerário que faz uma sabedoria que acompanhou essa sua busca da vontade de Deus, seu discernimento vocacional. Após a sua conversão, ela revela como cultivou a oração mental, a meditação. Tinha eu este modo de oração. Como não podia discorrer com entendimento, procurava representar Cristo dentro de mim e sentia-me melhor, a meu parecer, nos passos onde eu encontrava mais só. Ou seja, Santa Teresa ela sempre fala disso, que ela sempre diz que ela não conseguia fazer uma meditação, vamos dizer assim, muito longa, na linha de um discurso intelectual.
E a sabedoria que ela encontrou foi dela representar Jesus dentro dela e se colocar a sós com ele. Estar com ele quando ele está sozinho. Jesus gostava de rezar sozinho, nos montes, à noite, diz o Evangelho de Lucas, por exemplo. Ou no Getsêmani, ou quando ele se encontra amarrado na coluna durante a paixão, ou quando Jesus está crucificado, ela quer fazer companhia a ele. Então, ela pensava em Jesus e se colocava ao lado dele, tentando estar naquela intimidade de amizade. Isso lhe era mais propício do que um discurso meramente intelectual, ou ao menos fundamentalmente intelectual, num primeiro momento. Parecia-me que, estando só e aflito, como pessoa necessitada, me havia de admitir a mim. Destas simplicidades tinha eu muitas. Eu pensava assim, como ele está sozinho, quando eu chegar ele vai dizer, poxa, pode vir aqui para perto de mim. Vem me fazer companhia. E ela diz, essas simplicidades, eu tinha muitas. A simplicidade de alma, que não complica. Ao contrário. Pensava naquele suor, na sua aflição. Se pudesse, desejaria limpar-lhe aquele tão penoso suor. Mas ao mesmo tempo, eu me lembrava, mas quem sou eu para limpar o suor de Jesus? Eu sou uma pecadora? Então ela não ousa fazê-lo, porque ela tem noção dos seus graves pecados. Isso é, os graves pecados de quem está escrevendo lá no auge da vida espiritual, né? E que aquilo que a gente reputa como pequeno, ela diz que é grande. Tá? Tenho para mim que assim ganhou muito a minha alma, porque comecei a ter oração sem saber que coisa era. E já o costume tão assente em mim, fazia não a deixar, bem como de me persignar para dormir. Então ela fala que ela vai fazendo esse exercício todos os dias. E isso vai, de certa forma, conduzindo o coração dela, a alma dela, a uma intimidade com Jesus. E ela fazia isso, inclusive, à noite, quando estava ali, recolhida. E concluía tudo isso fazendo o sinal da cruz, se persignando. Quanto à meditação, recorde-se que Teresa foi muito ajudada pelos dominicanos, que eram seus diretores espirituais, pelo menos no primeiro momento. Destacando-se em particular algumas obras que ela leu de um frei, aqui está irmão, mas é frei, era um padre, Luís de Granada. Nós falamos de Luís de Granada no curso de São João de Ávila. Ele foi o biógrafo de São João de Ávila. E as obras dele estão sendo traduzidas em língua portuguesa pela Cultor de Livros. Tem 2 obras dele traduzidas já. São, assim, grandes e profundas. Tem mais de 2, né? Tem um pouquinho mais de 2, sim. Tem 2 grandes, famosas, traduzidas recentemente. Mas já tinha outras obras traduzidas. E ela fica impressionada com esse homem, com os seus escritos, porque ela vê no que ele está escrevendo uma confirmação daquilo que ela vive, no fundo. E, ao mesmo tempo, com a linguagem teológica dele, ele ajuda ela a entender a correção do caminho que ela está trilhando. Como é correto o caminho, em outras palavras. Ela escreve para ele uma pequena carta, né? E nessa carta ela escreve assim, carta de fã, né? Eu brinco. Eu sou uma das muitas pessoas que amam no Senhor em Cristo, Senhor maiúsculo, né? Que amam no Senhor a vossa paternidade.
pela doutrina santa e muito útil dos seus escritos, e agradecem a sua majestade, Jesus, por tê-la dado a vós para fins de tão grande e universal bem das almas. Então ela escreve agradecendo, né? Veja a gratidão dela, porque os escritos dele foram importantes para ela e para o Carmelo. Provavelmente ela lê a obra sobre a oração e meditação por volta do ano 1554. Em 1559, essa obra vai ser colocada no Index pela Inquisição. Parece brincadeira. Mas por quê? Porque um dos inquisidores é um dominicano também, concorrente de Luís de Granada. Também um grande teólogo, atenção. Ao dizê-lo, é um grande teólogo também. Mas assim, ele afasta Luís de Granada da Espanha. Aí Luís de Granada vai se tornar professor em Portugal. Grande professor em Portugal. Enquanto ele vai assumir a cátedra de Salamanca. Então, bom, também tinha um pouco essas coisas assim, né? Irmãos que às vezes brigavam, aí quem estava na Inquisição podia colocar o nome do outro irmão lá, de certa forma, para afastá-lo do seu caminho de carreira. Isso podia acontecer. Em 1559, então essa obra foi colocada no Index, né? Ela chega a dizer nas suas constituições, quando ela escreve para as irmãs, que cada Carmelo, cada mosteiro deve ter as obras do Padre Granada. Então, na biblioteca do Carmelo, ela fala algumas obras que devem estar lá, né? Entre essas obras, ela recomenda as obras do Padre Granada. A oração, diz ela, é essencialmente um dom do Espírito, mas também um compromisso cristão. Portanto, também uma arte. Inicialmente é importante adotar o método para aprender a meditar, preparar antecipadamente o tema da meditação. Isso daqui era uma doutrina comum na época. A oração era entendida, claro, como dom de Deus, mas também como um dever cristão, e exigia um esforço, sabedoria, ilustração, que a gente lesse, que a pessoa lesse, que a pessoa aprendesse, que a pessoa se deixasse formar intelectualmente na vivência da oração. E muitos métodos eram sugeridos. Nós falamos de São João de Ávila, vemos o método dele. Vimos como, por exemplo, ele divide a paixão e morte de Jesus entre os dias da semana. A cada dia um assunto, um momento da paixão e da morte de Jesus, como o tema de meditação matutino pelas manhãs. Ele vai explicar como é que se deve rezar também no Audi Filia. Teresa também vai oferecer um método. Teresa recomenda a solidão, seguindo o exemplo de Jesus nos evangelhos. Para ela é muito claro, Jesus, quando ia rezar, ele procurava a solidão. Teresa propõe à irmã rezar a sós com Deus, na solidão interior. Para se recolher, ela deve se recolher e se preparar para o encontro com Jesus. Então ela diz assim, o caminho de perfeição: Sua Majestade nos ensina a rezar na solidão. Na mesma obra, por mais baixo que fale a alma, aquele que está perto dela sempre a escuta. E para procurá-lo, ela não precisa de asas. Basta retirar-se na solidão e contemplá-lo dentro de si. Então, se você vai fazer companhia a Jesus na oração, não se preocupe. Tudo que Jesus disser, você vai ouvir. Tudo que ele quer que você ouça, você vai ouvir. Você está pertinho dele, está ali naquela comunhão de amor, ele vai falar o teu coração. Para entrar em oração, ela diz, pode-se começar
CP é caminho de perfeição, tá? Fazendo um sinal da cruz. Depois do sinal da cruz, o exame de consciência. Depois recita-se o Confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E isto porque quem segue este caminho quase sempre mantém os olhos fechados quando reza. E o costume é louvável, extremamente útil, embora inicialmente, para fechar os olhos e não olhar para os objetos ao nosso redor, precisemos nos esforçar. Mas uma vez que nos acostumamos, custaria mais mantê-los abertos. Ela diz, é muito quase natural que quando a gente reze e faça o sinal da cruz e comece a fazer uma revisão de vida, a gente fecha os olhos tentando não nos distrair com o que tem fora e não dormir, claramente. E aí a gente começa a pensar na nossa jornada, no que fizemos, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. E vendo todos os nossos defeitos, os nossos pecados, a gente pede de todo o coração perdão a Deus. Então ela diz, normalmente esse movimento acontece até de olhos fechados, o que nos ajuda no recolhimento, evita a distração. Não se pode falar com Deus ao mesmo tempo que com o mundo, ouvindo o que é dito por aí, ou parando no que vem à mente, sem qualquer cuidado de se recolher. Uma vez eu falava com um jovem, como é que você reza? Eu boto uma música, eu ligo a TV. E aí, como é que acontece essa oração, meu filho? Porque eu até entendo que você estude assim. Não me impede não, é porque até o som da TV impede que meus pais ouçam que eu estou rezando, para não ter confusão em casa. Eu falei, mas não seria melhor um outro método, né? Para camuflar a sua oração, né? Porque a pessoa rezar ouvindo TV, ouvindo música, ouvindo isso e aquilo outro, bom, pode ser um grande desafio, né? E a nossa mente, que é muito suscetível à distração, pode perder o objetivo do colóquio com Deus. Então ela fala da necessidade da gente parar para rezar, se afastar das coisas, do barulho, da rotina. A pessoa fica rezando com... vou rezar entre uma mensagem e outra de WhatsApp. Tocou o pim, aí eu já paro a minha oração e vou ver o que me mandaram de mensagem. Entendeu? Aí a pessoa quer rezar profundamente, quer chegar na 7ª morada. Não vou nem comentar isso. Esta forma de rezar chama-se oração de recolhimento. Porque a alma reúne as suas forças e recolhe-se em si mesma com o seu Deus. Então ela diz, no fundo, nós temos que recolher, voltar para Deus tudo. A minha inteligência, a minha vontade, a minha imaginação, a minha memória, os meus sentimentos. Vamos para dentro. Aí leva tudo com você, não deixa fora. Você vai mergulhar no seu coração para buscar Jesus. Você tem que voltar para Jesus todas as faculdades do teu ser. Ali o seu divino mestre se faz sentir mais rapidamente e a prepara mais prontamente para entrar na oração silenciosa. Isso, meus queridos, a gente tem tanta dificuldade disso. Basta ver na igreja. Expõe o Santíssimo, o povo tem que estar o tempo todo na oração vocal. Quando começa o silêncio, parece que o silêncio fica ensurdecedor, fica insuportável. As pessoas não sabem o que fazer no silêncio. Elas não aprenderam a se recolher. Elas não aprenderam a recolher dentro de si as suas faculdades, as suas potências. Elas não aprenderam a se recolher e voltar tudo para Deus. Inclusive, entendam que nesse caso, a oração vocal, ela vai até, entendam, atrapalhar a nossa oração.
Porque se você está se esforçando por fazer isso diante do Santíssimo, por exemplo, e aí começa o povo aí cantarolar isso, cantarolar aquilo outro. Eu não estou dizendo que para eles não tenha valor, para eles tem. De repente pode ser a via para eles depois silenciarem e mergulharem na oração. Mas assim, para a pessoa que se entrega mais à oração de recolhimento, de silêncio, é uma espécie de tortura. É claro que pela caridade a gente concede a coisa, a gente entende que cada um está num grau de vida espiritual e etc. Mas é uma espécie de tortura. Porque o que você quer fazer diante de Nosso Senhor é justamente porque vai se tornando tão natural que é quase como tem gente que senta e já cruza a perna, naturalmente, por um costume. Então você, na hora que você vai rezar, você já faz o sinal da cruz, já pede perdão, já pensa em Jesus, já o imagina ao seu lado, sozinho, em oração. Jesus, eu vim aqui para fazer companhia a ti, vamos rezar. E aí você já vai recolhendo tudo, já vai descendo e recolhendo tudo com você. Não fica nada para fora. Esquece o que tem para fazer, esquece o WhatsApp, esquece a administração da igreja, esquece supermercado, esquece tudo. E entendam que, é claro que para o homem e para a mulher se poderia falar de pequenas diferenças, né? A mulher, ela tem, com a mente polivalente dela, ela tem às vezes mais dificuldade para recolher tudo, porque é tanta coisa para recolher que ela pensa em 10 mil coisas ao mesmo tempo, faz tantas coisas ao mesmo tempo. Então, realmente, nessa obra de recolhimento, a pessoa se sente naqueles varais infinitos, né? Cheio de lençol, toalha, vamos tirar tudo aqui, pá, pá, pá. O homem, às vezes, é mais simples, sob certo aspecto, porque ele concentra normalmente a atenção dele em uma coisa, duas no máximo, que é o limite dele, tá bom. Então ele vai ali, se recolhe um pouco mais facilmente que a mulher. Mas entenda que Santa Teresa, ela fala fundamentalmente, é para todo mundo, claro. Mas em primeiro lugar, no caminho de perfeição, ela fala para as mulheres. Porque ela está falando para as freiras. Certo? Então, meus queridos, é muito interessante a gente ver o testemunho dela, né? Porque ela está falando aqui, no fundo, do que ela faz, né? Recolhida, então, em si mesma, ela pode meditar a paixão, representar Jesus Cristo, oferecê-lo ao Pai, sem se cansar de procurá-lo no Calvário, no Getsêmani ou na coluna. Então, interiormente, não precisa de grandes esforços. Isso vai se tornando quase natural. Quase natural, e sobrenatural, claro. Mas é uma sobrenaturalidade habitual. E porque habitual é quase como se fosse uma segunda natureza. Então ela diz, não precisa a gente fazer um grande esforço depois, tipo, eu estou aqui na beira do lago de Cafarnaum, e aí agora eu vou sair correndo lá para o Getsêmani para encontrar Jesus. Não, eu estou com Jesus. E se eu estava meditando sobre as bem-aventuranças e os puros de coração, eu posso, no mesmo momento, já acompanhar Jesus ao Getsêmani, num movimento de amor. E dizer, Senhor, como eu preciso ter um puro coração para rezar melhor, para te contemplar com mais amor, para te ver de um modo mais próprio, para, digamos, colher os frutos mais abundantes da contemplação. Não é uma corrida geográfica, não são esforços físicos geográficos, mas são movimentos de amor que acontecem dentro do coração. Aqui com a ajuda, de um dominicano. E tem muitos dominicanos que se especializaram em Santa Teresa, por quê? Porque nós temos dominicanos que foram seus primeiros diretores espirituais. Ela recorria, durante muito tempo,
aos dominicanos. Então, por exemplo, se vocês pegarem o Padre Arinteiro, que é muito conhecido hoje, eu tenho 2 obras dele aqui, que são, na verdade, artigos que ele escreveu. Aqui fizeram um livro no Brasil. Uma dessas obras, da editora Cristo e Livros, é Teologia Mística de Santa Teresa. É um dominicano, arinteiro, espanhol, meados do século XX. Está muito em moda hoje aqui no Brasil, um grande nome, Juan González Arinteiro. E ele escreve bastante sobre Santa Teresa, né? Tem uma outra obra aqui, A Influência de Santo Tomás de Aquino na Mística de São João da Cruz e Santa Teresa. Também a mesma editora, Cristo e Livros. Se a gente pegar o Garrigou Lagrange é um grande tomista, um grande dominicano, mas ele é apaixonado por São João da Cruz. E São João da Cruz era tomista também de base. Tem uma teologia sistemática tomista, que vai influenciar toda a teologia mística dele. É um grande conhecedor de São João da Cruz. Então, o São João da Cruz acabou sendo, de certa forma, uma espécie de elo entre o tomismo e a espiritualidade carmelitana. E Santa Teresa, apesar de não citar a Suma Teológica por aí, ela é uma, digamos, como católica, ela acaba comprovando muita coisa que São Tomás de Aquino escreve nas suas obras. Bem, na prática, né? Então, esse autor, Antônio Cocolíquio, ele vai dizer que se pode esquematizar um pouco a proposta que Santa Teresa faz de método de oração, dizendo que a gente tem que se colocar na presença de Deus, pelo sinal da cruz, pela revisão de vida, pelo confiteor, nos recolhendo, pensando em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a imaginação, ao invés de ficar pensando em besteira, ela nos ajuda o quê? A, digamos, estar atentos à imagem de Jesus que a gente já tem dentro do nosso coração e que é natural e que a gente não deve desprezar. É como uma imagem que a gente tem fora no nosso quarto, no Sagrado Coração de Jesus, que a gente olha para ele e sente amor. Aquela imagem nos fala do amor de Deus, nos ajuda a rezar. A gente também tem uma imagem que a gente formou de Jesus dentro da gente, que nos ajuda a rezar. Não é uma imagem de gesso, nem de madeira, mas é uma imagem formulada a partir da nossa experiência espiritual, a partir da leitura da Sagrada Escritura, a partir da contemplação de tantas imagens bonitas e piedosas, a partir da nossa experiência de liturgia, e assim por diante, né? Então, ela vai falar desse itinerário e depois ela propõe, porque Santa Teresa, muito humana, ela diz, olha, se a gente se entregar longamente à oração, pode ser que no momento ou outro a gente se distraia. Então, uma coisa que pode nos ajudar é uma boa leitura. Essa leitura, como deve ser feita? Não é um momento de estudar. Entendo a diferença. Eu vou pegar o manual do Arinteiro de vida espiritual e vou começar ali passo 4 horas lendo o manual, 200 páginas, e depois me pergunto, ei padre, o senhor rezou? Rezei 4 horas hoje, viu, pela manhã. Fala sério. Né? Você estudou 4 horas. A oração para ela é uma espécie de trampolim. Você já imaginou uma pessoa que tem uma piscina para o cara se jogar na piscina, aí lá vai, Olimpíadas, lá vai um ciclano para ver se ganha medalha. Ele fica no trampolim, e pula para um lado, e pula para o outro, e dá carambola no trampolim, e senta, e deita, e pula mais, e não sei o quê. Parece um trapezista ali, um acrobata, mas não pula na piscina.
é o cara que fica lendo, e a leitura não vira oração. E esse é o grande risco. E ele pode ler coisas maravilhosas e pode parar e tudo, e ficar pensando para cá e para lá e não reza. No fundo, não reza. E aí a leitura acaba nos roubando da oração. E o diretor espiritual ele tem que estar atento nas conversas para ver se isso não está acontecendo. Porque às vezes o diretor espiritual diz, leia tal livro, você leu, li. Pronto, e o que você entendeu? Entendeu isso? Mas quem disse que ele fez oração lendo o livro? Ou ele só leu o livro e entendeu o assunto do livro? E aí as perguntas que o diretor espiritual faz devem tentar entender se realmente ele rezou com o livro. Se o livro foi um trampolim para ele mergulhar em Deus. Então, não são longas leituras, são leituras, como ela diz, cuidadosa, lenta, delicada, que nos forneça o tema do colóquio. Tem uma obra que eu recomendo muito, quem quer entender a espiritualidade carmelitana, compre ou tenha em casa a Intimidade Divina. É uma obra Intimidade Divina. Não me lembro agora o nome do autor, é Gabriel, Maria. Bom, não me lembro agora o nome do autor exato. Se alguém depois pesquisar por aí, me diga o nome para a gente dar aqui, botar no vídeo. Mas essa obra também está publicada pela Cultor de Livros. Tá? E essa obra, Intimidade Divina, que tem uma versão em um exemplar e tem outra em 2 exemplares, em dois tomos. E nessa obra ele coloca um pequeno texto que apresenta o tema da meditação. Só que, entenda, da meditação eu começo a meditar a bondade divina. Aí eu penso, poxa, aí o texto lembra a criação, o texto lembra alguns episódios do Antigo Testamento, o texto lembra Jesus, como ele era bom, como ele passava fazendo bem, por aí, por ali. E aí, no final, ele convida a pessoa a começar um colóquio com Jesus. Porque a leitura oferece o tema da meditação, do colóquio. Mas se não tiver o colóquio, é a pessoa que fica no trampolim e não pula na piscina. Porque a oração é o diálogo de amor com Jesus. Então, depois de ler o tema, ele faz algumas perguntas, ele vai ajudando a pessoa que está lendo a ir entrando no colóquio. Senhor, como tu és bom. Realmente, Jesus, eu não tinha prestado atenção ainda nesse episódio do Evangelho. E esse episódio recorda aquele do Antigo Testamento, do poço. O poço de Jacó, o poço da Samaritana. E aí a gente começa a conversar com Jesus. E esse diálogo, esse colóquio com Jesus, é justamente o início de uma oração, digamos, aos moldes de Santa Teresa. Esse texto que vai ser lido, ele também ajuda a fixar a nossa imaginação, que ela chama de louca da casa, que vagueia por aí e por ali, meio que desbaratinada, né? E aí o texto justamente ajuda a gente, a imaginação ela vai tendo matéria, ela vai trabalhando em cima disso. Poxa, como é que foi lá o poço de Jacó, a história que está contando lá do Antigo Testamento? E como é que estava a samaritana? Ela estava cansada, estava apressada? E Jesus? Como é que ele falava com a samaritana sentado ali? Como ele olhava para ela? Né? Isso a gente experimenta muito na Lexio Divina. Quem faz Lexio Divina faz essa experiência, especificamente na meditação. E depois a meditação leva à oração, ao colóquio com Deus, ao diálogo com Deus. Tá? Aí, depois da leitura, então vem o trabalho intelectual,
a bondade de Deus como é grande, esse atributo divino, sim, Deus é bom, né? Se aprofunda a nossa fé. E a gente pode fazer algumas perguntas. Mas o quanto Deus é bom? Para quem Deus é bom? Deus é bom por todo mundo? Sim. O quanto Deus é bom? É infinitamente bom. E Deus é bom a tal ponto que me surpreende como Ele é bom comigo, como Ele é bom com pessoas que não mereciam a bondade dEle. Então, pequenas perguntas podem nos guiar aqui. Como, por exemplo, ela coloca, né? Quem é que sofre? Por que ele está sofrendo? O que é que ele está sofrendo? Com que disposição Jesus sofre? E essas perguntinhas vão nos levando a entrar no mistério da bondade, do sofrimento de Jesus. E esse entrar, esse mergulhar, que é o mergulhar na piscina já, vai fazer crescer o que? A nossa consciência da grandeza de Deus, do quanto Deus nos amou através da sua paixão, do quanto nós temos que corresponder a esse amor, do quanto nós temos que corresponder a toda a bondade de Deus. E aí começa o colóquio afetivo, que é a parte central da oração para Teresa. É a gente dialogar com Jesus. Poxa, Jesus, eu estou assim muito feliz de ter meditado hoje sobre a tua bondade. Às vezes eu penso muito na tua misericórdia, às vezes eu penso muito no teu sofrimento, mas hoje como me fez bem pensar na tua bondade, Jesus. Como tu eras bom e como isso gera no meu coração o desejo de ser bom também. O desejo de viver essa bondade, de transbordar esta bondade na minha vida. E aí a gente vai conversando com ele, vai dialogando com ele. Mas é importante, diz Teresa, e aí de novo, às vezes a gente está tão eufórico na nossa oração que a gente quer falar muito, né? E a gente acha que se parar de falar, a oração acaba, né? Meu Deus, se eu parar de falar, acaba a oração. Eu vou ficar aqui. É aquele diálogo que não é diálogo de verdade, né? Porque é um monólogo. Só eu que falo, né? E justamente a sabedoria é a gente falar um pouco e escutar. Silenciar. Às vezes Deus vai falar, Jesus vai nos falar, sem dizer uma palavra. Quantas vezes na oração a resposta de Jesus é só o olhar dele brilhando para a gente. Ele feliz da gente ter meditado aquele tema. Ou às vezes o Sagrado Coração, que a gente imagina como a resposta de Jesus, veja como é o meu coração, meu filho. Tem tantos segredos no meu coração, volte a rezar amanhã. Tem outros segredos para te contar. Né? Então, a resposta de Jesus não é que precisa ser longa, que ele vai fazer uma catequese de 2 horas. Né? Até porque, digamos, normalmente na nossa pequenez, a gente não consegue viver um momento de oração profunda tão largo assim normalmente. Essa parte do colóquio, às vezes dura minutos. Dura 5, 10 minutos. Talvez 15. Mas não é que dura o dia inteiro. Certo? Então, a não ser que seja um caso muito especial, uma coisa muito extraordinária, mas é aquele colóquio necessário. Aqueles poucos minutos do colóquio, que vem depois de todo esse caminho que a gente já narrou aqui, que vão encher de luz o nosso coração para a gente ser luz no mundo. Que vão dar sabor à nossa vida para a gente ser sal no mundo. Então, esse colóquio afetivo é muito importante. E pode terminar esse colóquio, depois de nós termos escutado Jesus, com uma prece, que pode ser louvor, que pode ser gratidão, que pode ser uma oferta. Senhor, então eu te entrego o meu coração. Meu último movimento é de entrega. Ou pode ser uma petição. Senhor, me ajuda a viver isso, porque parece que eu não consigo sozinho.
Então vejam esse caminho de oração. É muito bonito, é muito palpável, gente. Eu digo com muita tranquilidade, pode parecer um pouco abstrato no início, mas na hora que você vai colocando em prática, é mais palpável do que uma escada que você sobe, que você já vai conhecendo os degraus, que você já sabe o quanto levantar o pé a cada degrau. Então são degraus muito concretos, que vão se tornando habituais. Você com o tempo nem pensa mais, você tem que fazer um esforço para recordar do esquema, porque o esquema já é vivido, vamos dizer, o método já é vivido assim, habitualmente. Não, imagina uma aula de como comer. Como comer? Sente na mesa, pegue os talheres, bote o prato em cima da mesa, corte a carne em 6 pedaços, bote na boca e mastigue 38 vezes, engula, verifique se tudo foi engolido. Só depois de tudo engolido, pegue mais um pedaço e bote na boca. Ninguém faz assim, ninguém come assim normalmente, né? A gente come habitualmente, sem nem pensar. Já temos o nosso modo de comer, nosso método de comer, que está bem fixado. A vida de oração, a gente poderia usar uma comparação com isso, também pode se tornar habitual no sentido positivo do termo. A oração teresiana, isso também é bem conhecido, consiste numa relação vital entre duas pessoas amorosas, cuja intensidade aumenta gradualmente. E isso que é interessante, é porque não tem monotonia na vida espiritual, no sentido de que é um caminho de constante aprofundamento. É a imagem das moradas. Cada vez que eu rezo, eu vou dando um passo. Às vezes numa mesma morada. E tem, ao contrário da ideia um pouco ingênua que a gente tenha, que a gente acha que só vai para dentro, né? Mas na verdade, na vida de oração, a gente está lá na segunda morada, sai para a primeira, sai do castelo, daqui a pouco volta. Aí entra, vai até a terceira, aí daqui a pouco regride, vai para a segunda, daqui a pouco avança, dá um pulinho na quarta, aí vê que é muito, parece que é muito, volta para a terceira. Então entendam que a nossa vida espiritual, ela não é tão uniforme, e ela não é retilínea, e ela não é 100% constante por causa da nossa culpa, porque nós somos culpados de não nos entregarmos como deveríamos à oração. E aí, esse padre Hermano do Santíssimo Sacramento, falando sobre os graus de oração, vai dizer: rezar é amar, como Santa Teresa repetia tantas vezes. E aí a gente tem que ir crescendo no amor, crescendo na oração, crescendo no amor, crescendo na oração, crescendo no amor. E é justamente essa experiência que vai nos colocando cada vez mais próximos de Sua Majestade, que mora no centro do castelo, ou como Santa Teresa diz, mora no centro da nossa alma, no nosso espírito. Tá? Bom, aqui a gente faz a nossa pausa do almoço e a gente já introduz a imagem do livro da vida, a imagem da oração, 4 graus de oração. E Santa Teresa vai usar essa imagem para falar como a gente vai de uma oração que a gente se esforça muito, é muito necessário o nosso esforço inicial, a uma oração onde a gente vai vivendo cada vez mais passivamente a oração. Porque cada vez mais é Deus quem realiza a nossa oração. Daí que ela diz, a água no horto parece significar a experiência da graça divina, da graça de oração. O jardim é como a alma. As flores e os frutos são os efeitos da vida de oração na nossa existência. E ela vai dizer que tem 4 modos de regar o jardim. O primeiro modo é braçal. A gente vai lá no poço, joga a corda, um balde,
puxa na marra e rega. O início da vida de oração é este, por isso que tem muita gente que desiste. Porque exige bastante esforço. Chega a hora de rezar, lavar um balde, acorda e joga lá, e não sei o quê. É um esforço grande. Para quem está começando, muitas vezes a gente acaba sucumbindo à tentação, desistindo. Aí depois ela diz assim, depois tem outro modo, no português, não sei se tão compreensível, com nora e canos. O que é nora e canos? É isso aqui. Veja que fica bem mais fácil, né? Você cria uma estrutura aqui, aí isso daqui, esse é um tipo de nora, né? Mas um outro tipo é os animais girando, outro tipo é você mesmo fazendo um certo esforço, mas a maquinaria te ajuda. E os canos ajudam a levar água, para você não precisar carregar o balde por todo canto por aí. Então você ainda tem que fazer força, mas você já tem toda uma estrutura a seu favor para fazer com que essa água chegue a todo canto do jardim. O terceiro modo seria ainda bem melhor, né? É ter um rio, né? Um rio ali, e o rio vai regar tudo, né? Ao longo do caminho, e o que ele não regar, você faz uns desvios aqui, bota um canalzinho para um lado, um canalzinho para o outro, vai regando tudo para lá. Esse é o terceiro modo, terceiro grau. E o quarto grau é a chuva. É aquela chuva que vem do céu, né? Você não fez nada. O que você fez na chuva? Absolutamente nada. Você só se deixou se molhar. Você só se entregou à chuva. E ela diz, esse é o modo mais perfeito, no fundo, da água chegar a todo o jardim, né? E aí a gente entende que, no fundo, os graus de oração cristã, da oração cristã, existe uma espécie de ordem, né? Em cada grau, eu botei o contrário aqui, perdão, viu? Tem que explicar isso para vocês. O esforço humano, essa seta aqui é o contrário, depois eu corrijo isso, tá? Ou seja, o esforço humano é maior no grau 1. No grau 2, diminui. No grau 3, diminui ainda mais. No grau 4, diminui ainda mais. Não está certo, é mais e menos, está certo. Então o esforço humano vai diminuindo conforme o grau de oração aumenta. E ao mesmo tempo, a perfeição da oração vai aumentando. Quanto mais esforço eu faço, menos perfeita é a oração. E aí no caminho, quanto menos esforço eu faço, mais perfeita é a oração. Mas entenda que tem uma ordem. Não é que eu vou começar a rezar hoje. Na Santa Teresa diz que quanto menos esforço eu faço, mais perfeita é a oração. Então pronto, eu vou para uma rede, boto um tubo de limonada aqui para me alimentar e boto um livro aqui do meu lado, fechado, e faço a minha oração de olhos fechados aqui, ouvindo a musiquinha Nana Neném, né? E aí eu durmo e digo, eu fiz bem pouco esforço, então a minha oração foi perfeitíssima. Não. No início, a oração é muito exigente. Aí, com o passar do tempo, o esforço humano vai diminuindo. Por quê? Porque a graça vai tendo cada vez mais o seu protagonismo. E aí, então, diminui o esforço e aumenta a perfeição na medida que os graus vão avançando. Deu para entender isso? Sim? Sim ou não? Então, quer dizer, ou seja, para Santa Teresa não tem como eu entrar no castelo, não tem como eu ter vida de oração sem muito esforço. A graça exige que eu me esforce muito no início. Eu preciso mostrar que eu quero rezar. Certo? Bom, eu vou terminar aqui e a gente na próxima, depois do almoço, a gente se encontra para falar do castelo interior e dos graus de oração, que estávamos falando do livro da vida.
Só que o livro da vida, ela termina de escrever, ela não tinha ainda chegado no matrimônio espiritual. E ela vai escrever o Castelo Interior no matrimônio espiritual. Então tem uma diferença aí. Deus abençoe. Até 2:10. Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos retomar o nosso curso. Vamos falar agora, ainda dentro da doutrina espiritual, vamos falar do castelo interior dos graus de oração. Nós vimos o que o livro da vida nos fala sobre o horto, sobre as águas, como regar o horto. Essa imagem maravilhosa que Santa Teresa nos oferece para entendermos os 4 graus da vida de oração até então. Teresa propôs uma classificação da oração em 4 graus, enquanto escrevia o livro da vida, mas como a gente sabe, ela não havia ainda atingido a plena experiência interior. Em 1577, na obra Castelo Interior, ou Moradas, ela volta a propor o tema da oração de uma forma agora definitiva, com uma ordem mais elaborada, baseando-se no desenvolvimento e nas qualidades do amor mútuo entre Deus e a alma, dando uma divisão mais completa. Deixando de lado a oração de união ordinária, o sono das potências, que é praticamente considerada uma espécie de oração de quietude, a santa conduz, a partir da 4ª mansão, da 4ª morada, uma investigação, um aprofundamento cuidadoso e penetrante acerca das orações ou dos graus de oração contemplativa. O seu pensamento definitivo sobre os graus de oração parece, portanto, ser o seguinte: ela fala de uma oração discursiva, seria mais a meditação, a oração de recolhimento, sobre a qual falamos bastante, depois ela fala da oração de quietude, aonde existe uma maior passividade da alma nessa interioridade. E, finalmente, da oração de união. No que concerne à oração discursiva, trata-se da meditação, é a oração dos iniciantes, é a porta de entrada do castelo interior. É justamente porque nela nós temos que nos esforçar mais, mentalmente, intelectualmente, que muita gente às vezes desiste. Muita gente fica cansado. Muita gente diz, no final do dia, se eu for rezar, eu não consigo, porque a minha cabeça já está cansada. Como é que eu vou me dedicar à meditação? Ela exige muito da minha mente, da minha atenção interior. E realmente, é preciso que a alma que quer rezar, ela faça opções, ela se determine, ou como Santa Teresa gostava de dizer, ela viva a determinada determinação, para que ela possa se dedicar à oração. Ela tem que encontrar um horário adequado, um local adequado, para se dedicar a tudo aquilo que já dissemos sobre a oração discursiva. O segundo grau de oração é aquele que nós podemos chamar oração de recolhimento. E na época, digamos, de Santa Teresa, tanto a oração de recolhimento como a oração de quietude estavam sendo muito abordadas, aprofundadas por uma série de autores, como Luís de Granada, por exemplo. Mas também pensemos no âmbito um pouco heterodoxo, na tendência combatida pela Inquisição e que se afastava, digamos, do cerne da tradição católica, dos alumbrados, dos iluminados. Nós vamos voltar a falar disso mais adiante. Então, Santa Teresa, ela vai falar da oração de recolhimento dizendo
que, na medida em que nós nos aplicamos à meditação, com perseverança e boa vontade, o recolhimento da alma torna-se gradualmente mais fácil. Quanto mais a gente... O que a meditação faz? A meditação vai se tornando habitual na nossa vida, vai se tornando habitual a gente dirigir para Deus, nosso intelecto, a nossa imaginação, a nossa memória. E na medida em que eu faço isso todo dia, que eu vou, de certa forma, dirigindo para Deus todas essas potências diariamente, fica mais fácil também, quando eu quero mergulhar dentro de mim para encontrar Deus, eu conseguir a colaboração das minhas potências nesse mergulho indo ao encontro de Deus. É mais fácil recolhê-las e viver assim a interioridade necessária. Vou fazer uma pausazinha aqui. Eu vou colocar o meu celular, que eu esqueci de colocar no, como se diz, no modo avião, né? Está mandando mensagem. Isso. Então agora fica mais fácil. Bem, deu para entender que na medida em que a gente vai crescendo na meditação, dirigindo as faculdades para Deus, fica mais fácil também recolhê-las no segundo grau de oração. Recolhimento é conseguido pelo esforço da vontade. Esse primeiro momento, esse grau de oração, ele exige bastante ainda o nosso esforço. É preciso que eu diga, não, agora eu vou silenciar, vou fechar a janela, vou fechar a porta, vou desligar o celular, vou ficar aqui realmente todo voltado para Deus, eu não vou pensar nisso, eu não vou me preocupar com aquilo outro, e agora eu vou mergulhar na busca do meu Senhor. Todo o meu ser, toda a minha inteligência. Vimos aquele itinerário para a meditação. O ideal é que o recolhimento acabe sendo um desenvolver-se da própria meditação. Continua a reflexão sobre o grau da oração de recolhimento, o autor Hermano do Santíssimo Sacramento, dizendo que através das relações de conhecimento, que a alma se une a Deus através das relações de conhecimento e de amor, que vão se tornando cada vez mais profundas por uma ascese generosa e total. Então, na medida que a alma ela mostra esse seu esforço, ela se esforça, ela luta para ter um momento de oração, ela se dedica a Deus, ela esquece de tudo, ela se esforça, ela luta, ela enfrenta a si mesma, ela enfrenta as suas preocupações, ela enfrenta às vezes até pessoas que dizem, você vai rezar agora? Digo, vou porque eu preciso. Então, quer dizer, Deus ele vê tudo isso. E esses esforços vão sendo premiados. Importante a gente entender que essa luta faz parte da dinâmica do crescimento espiritual, da vida espiritual. Então, ela realça ainda aqui o caráter ativo deste grau de oração. É preciso que a alma lute, que a alma se esforce para viver esse recolhimento. Não é fácil, é uma luta, é um combate, tá? Observação. Na época, na época não, nesse caso aqui, analisando os escritos de Teresa, tem alguns autores carmelitas e dominicanos, que não consideram a oração de recolhimento como um grau de oração. Mas eles associam o recolhimento quase como se fosse uma espécie de método de oração para ir na direção da quietude. Mas a maioria dos autores que leem Santa Teresa dizem que sim, se trata de um grau de oração. Certo? Então, existem algumas discussões pequenas, mas hoje a maioria dos autores retém e
digamos, propõe nas suas meditações, nas suas reflexões teológicas, que a oração de recolhimento, sim, seja um grau de oração em Santa Teresa. Quanto à oração de quietude, o termo, essa quietude, ela dá uma ideia de que a gente dá um passo na direção de uma oração ainda mais passiva, aonde a alma vai, não é que ela não se esforce, né? Não é que ela fique completamente suspensa pela graça, ainda não, mas ela vai se entregando cada vez mais ao movimento da graça divina. Por isso alguns autores falam de uma oração semi-passiva. É uma primeira forma, outros dizem, de oração contemplativa. No desenvolvimento da oração de quietude, Santa Teresa distingue 3 fases. Ela diz que é como se nós pudéssemos falar de 3 momentos nesta oração de quietude. Uma concentração passiva, a quietude em sentido estrito, mais profundo, e o sono das potências. Então, primeiro as faculdades interiores estão ainda, vamos assim dizer, antenadas, ligadas, mas a graça de Deus vai nos conduzindo àquele silêncio, e aí se percebe que o movimento da graça vai, de certa forma, pacificando as nossas faculdades interiores. Depois, se pode falar de uma quietude profunda. É como se o coração sentisse uma paz, dentro, fora, uma paz que o engloba, que o preenche, uma paz de silêncio, uma paz de presença também, porque essa paz indica indiretamente, de certa forma, aquela presença divina. Que só esta presença divina pode explicar tal tipo de paz dentro de nós. E chega um ponto que se pode falar do sono das potências. Ou seja, não é que a pessoa apague, mas a pessoa percebe que o intelecto está praticamente imóvel. Ele não está mais trabalhando. Ele está ligado, mas é como se ele estivesse naquela modalidade stand-by, né? Ou seja, está ligado, mas não está funcionando. A vontade está ligada, mas não está funcionando. Não está funcionando em que sentido? Ativamente. E a memória, a imaginação da mesma forma, estão ali presentes, tudo está ali presente na nossa alma, mas é como se tudo estivesse em estado de stand-by. Ou seja, quem vai fazendo tudo, né, vai se percebendo quase como aquela água que vai passando, aquele vento que vai soprando, aquela presença que vai crescendo, e cada vez menos são necessários os esforços das nossas potências interiores. E aí se pode falar desse sono, entre aspas, né, das nossas potências. Um caráter distintivo de toda oração mística, segundo Teresa, é a passividade. Nós vimos que já no livro da vida, quanto mais alto o grau de oração, mais passiva é esta oração e mais a primazia da graça se manifesta no grau superior da oração. Nessa observação a gente continua. Deve ser entendido no sentido de que a alma percebe que as graças com que é favorecida não dependem da sua iniciativa. Ela começa a perceber que não depende tanto de eu querer a graça no determinado momento. Eu já disse que eu quero no início do processo de oração. Ali no início a gente diz que a gente quer, a gente se esforça, a gente luta, a gente silencia, a gente cria todo o ambiente necessário para a oração, a gente medita, faz a oração discursiva, a gente faz o esforço de recolher as nossas potências dentro daquilo que é a oração de recolhimento,
Mas aqui, chegando, vai se percebendo que agora é como, deixa comigo, Deus dissesse, né? Agora sou eu quem vai te conduzir. E a alma precisa ter essa confiança, essa entrega. Ela precisa ter a coragem de se lançar nessa corrente de graças. Ela só pode recebê-los, esses dons, essas graças. A alma sente-se movida pela graça divina, parece que a vida divina a invade, a transforma. Isso a gente vê M aqui nos slides, eu vou passar para vocês, é castelo interior, moradas, tá? CP, caminho de perfeição, vida, livro da vida, e M é moradas, ou castelo interior. No caso, a primeira numeração é 4 aí, né? É algarismo romano, é a quarta parte do castelo interior, capítulo 3, tá? Então, a transição do recolhimento ativo ao infuso, porque a gente pode falar, né, desse recolhimento ativo seria a oração de recolhimento, e a oração de quietude seria uma realidade mais infusa, onde a ação da graça é mais infusa. É, segundo Santa Teresa, normal. Bom, para ela é normal, para a gente não sei. Mas assim, ela se torna habitual da vida dela. Na medida em que eu faço a minha parte, eu recolho as faculdades e entro para encontrar o Senhor dentro da minha alma, o Senhor faz a parte dele também. Porque é a amizade, Ele quer estar conosco. E assim como nós queremos estar com Ele. Na verdade, Ele quer muito mais estar conosco do que nós queremos estar com Ele. Né? E a iniciativa primeira é dele. E mesmo quando nós estamos bem ativos no início, o fato de querermos já é uma ação da graça de Deus no nosso coração, para que a gente queira o bom, o bem, aquilo que Deus e aquilo que é a vontade dele. Então, ela chama também essa quietude, esse grau de quietude, né? Grau de oração que a gente pode chamar de quietude, ela chama de recolhimento infuso. A gente pode falar de um recolhimento passivo, ou melhor, ativo, porque a alma tem que se esforçar para recolher as potências do seu ser, no seu interior, e pode falar de quietude ou recolhimento infuso. A oração de quietude significa entrar no sobrenatural, onde nunca poderíamos chegar sozinhos. Para Santa Teresa é simples. Se Deus vir alguém tentando desse jeito, se esforçando na meditação, no recolhimento, ela diz, ele vai vir ao encontro dessa pessoa. Ele vai conduzi-la ao momento de quietude. Agora, a quietude na prática, na nossa vida, não dura tanto. Como eu disse, às vezes dura alguns minutos. Mas são minutos, quando a gente experimenta, que refazem o nosso coração. É uma experiência de infusão da graça que restaura o nosso coração, nos fortifica, nos renova. O Senhor começa a introduzir-nos na posse do seu reino, diz ela, falando da quietude. A invasão divina, aí é caminho de perfeição, né? A invasão divina começa na vontade, faculdade, que dirige as outras em nós. Ela diz que a ação da graça de Deus, para Teresa, começa sempre na vontade. Lembre que a vontade é muito importante para ela. Por isso que a nossa vontade tem que ser purificada na vida. Se não tiver vontade purificada, a gente vai sempre viver uma vida espiritual, o quê? Superficial. Então Santa Teresa, ela lembra, e eu chamei a atenção disso falando da biografia dela quando ela era pequenina. Né? Contra o meu querer, o Senhor fazia isso. Ou seja, o Senhor é como um pai, vai quebrando a vontade dela. Pá! É o contrário do mundo de hoje. O mundo de hoje idolatra a nossa vontade. E é por isso que nós somos viciados. Ninguém pode ir contra a nossa vontade. Não pode internar o cara que está craqueado lá na praça contra a vontade dele. Porque é contra a vontade dele.
né? E quem disse que ele tem vontade ainda digna desse nome, com o uso de crack? Isso aí que não sou eu que falo, isso daí é uma questão biológica, é uma questão neurológica. Como é que está a vontade dele? A vontade dele está usurpada pelo vício, pelo grau do vício ao qual ele chegou. Então, vai esperar ter vontade? Quando que ele vai ter vontade para... Está entendendo? Então, são dilemas que a gente vive hoje por causa da nossa visão de homem, que é muito imanente. A gente não tem visão de transcendência, nem visão de moral e ética corretas. A gente não tem visão de uma série de elementos que nós perdemos por causa de fluxos ideológicos que vão corrompendo a nossa cultura ocidental, a nossa tradição ocidental de visão de homem, de visão de liberdade, de visão de sociedade. A oração da quietude continua, é silenciosa, ela depende muito da nossa vontade para que ela aconteça, no início, nas primeiras etapas, e depois a nossa vontade é esse objeto da ação da graça de Deus. A alma percebe, portanto, que não está mais sozinha a empurrar sua vontade para Deus. A sua vontade ela é tomada pela graça, ela vai sendo conduzida pela graça. E essa paz profunda é uma espécie de antegozo do céu. É a paz de saber que, poxa, meu coração está no lugar para o qual ele foi feito. Meu coração está na presença de Deus. Meu coração está amando a Deus. Meu coração aqui está adorando a Deus. A minha vontade está toda conduzida pela graça de Deus. Entenda que o que nos faz muitas vezes cansar nessa vida é essa luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Toda vez que a nossa vontade se opõe à vontade de Deus, a gente se cansa, a gente se fere, a gente se machuca, às vezes a gente morre, né? O pecado mortal. Então, o que nos vamos dizer, o grande desgaste da nossa vida espiritual é justamente essa luta. É a nossa vontade que não quer se render. Nossa vontade que não quer fazer a vontade de Deus. É a nossa vontade que quer fazer a vontade de Deus pela metade. Do jeito que eu acho que tem que ser feita. Do jeito que, dando um jeitinho brasileiro, né? Para fazer a vontade de Deus. E isso não satisfaz, isso não traz a paz, isso não traz a realização, isso não traz a felicidade. Ao contrário, nesse tipo de oração a gente experimenta uma profunda paz. Daí que também é chamada de oração de sossego, oração dos gostos, dos gozos divinos, porque a alma saboreia, claro, em graus diversos, em graus diferentes, a doçura de Deus, e nele ela repousa. Então é uma satisfação para a alma viver isso. E justamente a alma que descobre a importância da oração, ela a vive com alegria, com letícia, né? Com entusiasmo. Eu me lembro muito de um padre amigo, quando eu ainda estava dando passos para ser seminarista, e a gente estava numa casa de retiro, e depois do almoço ele pegou a Bíblia dele, pegou um caderno, pegou um livro, pegou uma cruz e disse, todo feliz, olha, eu estou indo lá para a capela para rezar. Eu fiquei muito impressionado com a alegria com a qual ele disse isso, né? Porque a oração, às vezes, pode ser vista apenas como um dever, apenas como uma obrigação. Mas ele, que já tinha, deixa eu ver aqui, uns 10, 12 anos ou mais de vida de oração,
desde adolescente, ele ia para a oração feliz. Por quê? No fundo, para quem reza, é a melhor parte do dia. Entenda que para quem reza, para quem tem vida de oração, a oração é a melhor parte do dia. Quando a oração for uma coisa difícil, enquanto a oração for vista por você como uma coisa difícil, uma obrigação, um dever, ai meu Deus, você tem que rezar ainda, não rezei, ai que Cristo Jesus, né? Então, é sinal de que você ainda não chegou aonde deveria. Claro, tem que caminhar mais. Porque quem realmente tem vida de oração, diz assim, ufa, que alívio, é agora a minha hora de oração. Lá vou eu rezar. Ah, que maravilha, né? Uau, melhor do que comer, melhor do que sair, melhor do que passear, melhor do que qualquer coisa, eu vou encontrar o amado. Eu vou encontrar o amado. Se a sua oração é só uma leitura, cada dia você lê um capítulo novo do livro, bom, pode até ser interessante se você gosta de livro, mas não é um encontro com o amado. É outra coisa quando você vê aqueles namorados apaixonados, né? Aí a menina se apronta toda, bota perfume, se arruma, né? Dá uma guaribada, né? E aí diz assim, lá vou eu encontrar o meu amado, né? Vai toda bonita, cheirosa e tudo, para dizer o quê? A alegria dela, o entusiasmo dela, né? De encontrar aquele que ela ama. Assim deveria ser a nossa vida de oração. De uma união mais profunda da vontade com Deus, normalmente surge uma luz mais abundante no intelecto. Então a graça começa agindo na vontade. Nossa vontade vai amando cada vez mais. E quanto mais ela se entrega, ela se deixa guiar pela graça, quanto mais ela ama a Deus, e Santa Teresa vai dizer, parece que isso vai se revertendo em luzes para o nosso intelecto. E o nosso intelecto parece que vai descobrindo ainda mais como Deus é bom, como Deus é belo, como Deus é santo, como Deus é maravilhoso e etc. Então, quer dizer, esse amor, ele vai gerando uma inteligência espiritual cada vez mais profunda. Ele vai aumentando o nosso intellectus fidei. A alma fica então, ela capta tanto a atenção do nosso intelecto, essa experiência, que a nossa imaginação, que fica sempre querendo propor alguma novidade, é aquela filha, vamos dizer, sempre tem aquela família, né? Tem uma criança que está sempre querendo chamar a atenção da casa, né? Para um lado ou para o outro. Olha ali, papai, olha ali, vamos aqui, papai. E a imaginação muitas vezes faz isso. Mas ali, a luz é tão forte que a própria imaginação, de certa forma, ela para, ela senta, ela descansa, ela participa da contemplação. Então, ela fica conquistada pela luz. E aí ela acaba não atrapalhando. O grande problema da imaginação é na meditação e no recolhimento das potências. Porque ali, se você não amarrar a imaginação, ela pode botar a perder. Eu estou lá rezando, aí começa. Mas a fulana me olhou de um jeito hoje, deve estar chateada comigo. E o padre, eu notei que quando ele abaixou a cabeça, ele não estava igual todos os dias. O que está acontecendo? Não esqueça, pelo amor de Deus. Esqueça, né? Chega para lá na imaginação. Bora, minha filha, vamos descer aqui que a gente ganha mais. Então, pare de ficar pensando besteira por aí. Ou coisas sem fundamento. Ou coisa que pode até ter fundamento, mas que agora não é importante. É muito menos importante do que a gente tem a fazer agora, que é rezar. Então a alma fica completamente absorvida. Nesse ponto a gente pode falar de sono das potências. Porque a imaginação para, a memória para, o intelecto está todo ali iluminado, a vontade está toda conduzida pela graça. Então não tem agora
nenhuma potência que resista. Deu para entender? Isso é maravilhoso. Vocês entendem que isso daqui, para Santa Teresa, e aqui está a revolução, para Santa Teresa isso é para todo mundo. Não é só para a Carmelita. Não é só para a freira da clausura. Isso aqui está ao alcance de todo mundo. E aí vem a oração de união. A oração de união, ela é um aprofundamento desse grau de quietude ou de recolhimento infuso. A oração de união é essa oração totalmente passiva agora, que normalmente é um salto adiante. Não é que Deus concede logo a todos isso, mas no caminho que Santa Teresa traça, nós vamos chegar lá. As orações de união relatadas por Santa Teresa, se pode falar até de 3 graus. Existe uma união simples, que é aquela que ela experimenta, por exemplo, na quinta morada, onde a alma ela experimenta ser uma com Deus. Mas entenda, não é um pensamento, não é subjetivo, não é uma ideia, não é uma ilusão. Porque para Santa Teresa, quando a pessoa que chega a esse grau de oração, ela tem a sua vida um pouco toda transformada. Então, transformada em que aspecto? Na caridade. A caridade para Santa Teresa é o termômetro que mostra se esses graus de oração correspondem à verdade ou não, ou são ilusões. Então, para ela, se eu estou unido a Deus, Deus vai me levar a viver a caridade de uma forma muito mais perfeita. Então ela fala de uma união simples, ela fala de uma união mais intensa, que é, vamos dizer assim, um noivado espiritual, vamos chamar assim, e fala de uma união total, absoluta, e aí a gente poderia falar de um casamento espiritual. Para quem leu o Castelo Interior, esses 3 graus de oração correspondem à quinta, a sexta e a sétima morada. Por que ela não fala disso antes, padre? Porque ela não tinha chegado nesse nível. Quando ela escreve o livro da vida, ela não tinha chegado ainda a esse nível da quinta para a sexta morada, muito menos na sétima. E essa experiência prolonga a visão dela de grau de oração. Então, aqui, a oração de união, ela entra subdividida em 3 níveis que correspondem às 3 moradas. Eu preparei um esquema, só que aqui foi para a aula que eu dei em italiano. Vou tentar decodificar isso aqui para vocês, tá? Vou fechar aqui por enquanto. Vou dar um zoom aqui para tentar melhorar a participação de vocês na leitura desse esquema aqui. Tá. Então, se a gente fizer uma comparação entre as 7 moradas e as 3 idades da vida espiritual que fazem, que é o esquema que o Garrigou-Lagrange propõe na sua obra, que já é um clássico da espiritualidade, apesar de ser jovem, né? Já do século XX, mas é considerado um clássico já. Então, o Garrigou-Lagrange propõe assim, que a nossa vida espiritual está dividida em 3 idades, 3 graus, 3 momentos, né? 3 etapas. E, então, se fala da via purgativa, da via iluminativa e da via unitiva. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Pelo menos quem segue os nossos cursos, já. E aí, é claro que se a gente pensar já na igreja antiga, primitiva, lá na escola de Alexandria, século 2 para o 3, Clemente de Alexandria e Orígenes, a gente vai lembrar que lá eles falam de 3 etapas da vida cristã já. Eles falam daqueles que estão
começando, os principiantes, né, aqueles que estão principiando a vida de oração, a vida cristã, eles falam depois daqueles que, deixa eu subir aqui, que já são proficientes, ou seja, aqueles que já foram iniciados na vida cristã, e eles falam daqueles que são os perfeitos, aqueles que têm um certo conhecimento superior da vida cristã, porque já vivem há mais tempo, estão aprofundando todos os elementos fundamentais da vida cristã, né? Então, essa tripartição das etapas da vida cristã é algo que vem lá, né, da escola de Alexandria, vem lá do início do segundo para o terceiro século. E Garrigou Lagrange também, ao propor essas três idades da vida espiritual, né, ele vai colher essas informações da vida monástica medieval, porque nós temos obras medievais que falam exatamente disso, 3 etapas da vida espiritual, e dão exatamente os mesmos nomes: purgativa, iluminativa e unitiva. Então, quando a gente lê Santa Teresa, a gente pode dizer que para ela a oração é a porta de ingresso do castelo interior, tá? E ela está escrevendo isso para as noviças, tá? Lá no Caminho de Perfeição. Mas ela fala disso também no Livro da Vida, que é uma obra aberta a todos, de certa forma. Então, para ela, a oração é a porta de ingresso do castelo interior. Através da oração, a alma vai sendo conduzida na direção da verdade. Na verdade de quem é Deus, mas na verdade também de quem nós somos. E aí nós temos essa primeira etapa. Essa etapa que exige muito de nós, é muito ativa. A oração discursiva. Esse autoconhecimento, por exemplo, fica claro quando ela diz que na entrada do castelo tem um monte de cobra, escorpião, bichos peçonhentos, que querem evitar que a gente entre no castelo. E essa entrada é dolorosa, porque a gente vai vendo o quê? O pecado, a mundanidade, os nossos apegos. Por que a gente resiste a entrar no castelo? Porque entrar no castelo, de certa forma, é morrer. Entrar no castelo é eu ter a disposição de dizer: eu vou morrer para mim mesmo. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais viver uma vida de busca de prazer. E é por isso que tem muita gente que estuda o castelo de tudo que é lado, bota drone para entrar, faz imagem lá de dentro, bota drone para sobrevoar o castelo, para ter imagem de cima, mas não entra no castelo, porque não quer perder o que tem fora do castelo. Entende o problema? Tem muita gente que, mas eu nunca entrei no castelo. Entrou porque não quer. Diga a verdade. Porque a porta está lá. E você pode entrar. A luta e a perseverança, né, é próprio da segunda morada. Na segunda morada temos que lutar, temos que perseverar, vamos enfrentar o quê? Aridez. Vamos enfrentar combates, lutas. Vão se alternar na nossa vida consolações e aridez. Aí tem muita gente que diz: rapaz, eu estou 2 meses sem sentir Deus. Aí eu digo: Madre Teresa de Calcutá ficou 50 anos, minha filha. Né? Então, aí a pessoa desiste de rezar: eu vou largar tudo que eu estou 2 meses sem sentir Deus. Pelo amor de Cristo. É justamente o que o diabo quer. E Deus, leia Santa Teresa, você vai dizer: poxa, eu estou nessa segunda morada, então é isso mesmo, estou sem sentir Deus, é um momento de aridez, vamos lá, vou continuar rezando, vou parar de rezar? Não posso parar de rezar.
tenho que rezar com mais decisão ainda. Porque essa aridez é purificação para a gente crescer. É purificação da nossa vontade. É purificação da nossa inteligência. É purificação do nosso coração. Então a gente vai alternando consolações e aridez. Isso tudo corresponde à via purgativa ainda. Aí a gente vai subindo na direção da oração de recolhimento. Na terceira morada, a gente está ali na transição entre a via purgativa e a iluminativa. Eu tenho mais agora a facilidade de me recolher, porque eu já exercitei isso. É uma luta, mas eu estou me exercitando, eu estou me habituando com isso. Então, existe uma oração de recolhimento, mais fácil, graças a Deus, agora. Eu começo a experimentar um pouco a iluminação. Né? Agora parece complicadinho para subir isso aqui. Começo a experimentar um pouco mais agora as luzes que vão, de certa forma, transformando a minha vida. Vão amadurecendo, né, as minhas disposições, vão me purificando ainda mais. Depois daquele primeiro momento, agora eu vivo um segundo momento, onde tudo parece mais claro, mais evidente o que está acontecendo, o sentido das coisas parece mais claro. E aí nós temos, para Santa Teresa, uma espécie de fronteira. Entre a terceira e a quarta morada, eu faço a minha parte, mas tem que ter uma intervenção da graça de Deus para que eu vá adiante. E aí a gente chega na oração de quietude, que é aquele recolhimento infuso, ou a oração contemplativa semi-passiva, aonde a gente vai se recolher ainda mais e vai experimentar já o fluxo da graça de Deus, como a gente estava comentando há pouco. Uma espécie de abraço de amor de Deus. Aí quando a gente passa da quarta para a quinta, a gente sai da via iluminativa e vai para a via do recolhimento, né? Para a idade do recolhimento, da via unitiva, a idade a etapa unitiva, segundo a perspectiva do Lagrange. Então, na quinta morada, é uma morada muito transformante. Aí a gente começa a experimentar a oração de união simples, como a gente disse, para depois experimentar uma oração de união mais profunda, que seria o noivado espiritual, e depois uma oração mais perfeita, que seria o matrimônio espiritual, sexta e sétima morada. Na sexta morada, a gente vive já uma passividade total. Qual é a diferença para a sétima? A sétima, eu sou já casado, né, com Cristo. E aí ele pode me usar porque ele quiser, se fazer. Então, na sétima morada, Santa Teresa experimenta uma grande fecundidade espiritual. Ela vai fundar, a maioria das fundações acontecem na sétima morada. Ela vai para cima, vai para baixo, né? Faz tudo o que Deus quer. Ela está tão unida a Jesus, é quase como se Jesus fizesse através dela. Jesus está habitando tanto nela, que Jesus usa ela e abre aqui, abre ali, faz isso, faz aquilo outro, né? Então, ela está ali já vivendo o que seria uma caridade perfeita nessa terra. Então, esse é um pouco o esquema, né? Vamos dizer assim, da vida espiritual, da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Vamos fazer algumas observações. Uma delas, que o ponto de partida do castelo interior é o mistério do homem dotado de alma capaz de Deus. A gente vê aqui a base antropológica dessa sua doutrina. E o mistério de um Deus, por outro lado, que ama o homem e que chama o homem para vir ao
mais profundo do seu próprio ser, para que o homem entre na morada de Deus dentro do seu coração. Então Deus está na alma do homem, Deus oferece a graça ao homem, Deus se comunica, quer se revelar ao homem. E aqui a gente tem justamente essa doutrina da graça. A gente poderia falar até aqui de uma teologia da revelação, porque Deus quer se revelar a cada homem dentro do seu coração. Não é uma revelação que acrescenta alguma coisa à revelação objetiva, mas Deus quer falar ao nosso coração, dizer quem Ele é, o quanto Ele nos ama, né, o quanto Ele tem misericórdia de nós e qual é a vontade dEle para a nossa vida. Teresa escreve nesse tempo um lindo poema, que é Procura-te em mim e procura-me em ti. É um poema onde ela fala dessa relação entre a alma e Deus, onde a alma é chamada a procurar Deus no seu coração, e ao mesmo tempo Deus está procurando a alma para querer se entregar a ela. Segunda observação, aquele que acompanha a alma, deixa eu botar aqui aquele que acompanha a alma ao longo de todo o caminho do progresso espiritual é Cristo. Só Ele pode nos levar à perfeição, através do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E aqui a gente vê o elemento cristológico. Com efeito, a santificação é uma cristificação. E o matrimônio espiritual diz isso, nós vamos ser um com Cristo. Nós vamos nos unir a Cristo. Então Cristo é a nossa referência. Fixemos, diz ela, o olhar em Cristo, nosso bem, e aprenderemos dele, né? Fixai o olhar no crucifixo, e tudo te será fácil. Isso ela diz na 7ª morada. Então, na 1ª morada, ela já fala: fixemos o olhar em Cristo, nosso bem, e vamos aprender tudo que precisa dele. Na 7ª, fixai o olhar no crucificado, e tudo te será fácil. O ponto de chegada, no fundo, é trinitário. Em Cristo, como a gente vai ver, se mergulha na vida trinitária. E, ao mesmo tempo, como eu disse, a fecundidade espiritual. Ou seja, se coloca inteiramente a serviço da igreja, né? Então, unidos a Cristo, Ele pode nos usar para servir a igreja como Ele quiser. E de um modo fecundo, porque é como se Ele realmente agisse fecundamente através de nós. No Castelo Interior, vejam que ela dedica 5 capítulos à oração ascética, que são a oração das primeiras moradas, 3 capítulos ao que seria a 4ª morada, que é a transição entre a oração ascética e a oração mística, seria o final da 3ª e a 4ª morada, 19 capítulos às 3 últimas moradas. Então, lendo daí, qual é a parte mais importante do Castelo Interior? Veja pelo número de capítulos. 19 capítulos ela dedica ao quê? A oração contemplativa. A oração de união. Então, por quê? Porque ela já tinha falado muito dos outros graus de oração no livro da vida. Mas ela nunca tinha falado da oração de união. Porque ela não tinha chegado a ela quando escreveu o livro da vida. E aí agora ela completa. Então, diria assim, você quer sobre a vida de oração de Santa Teresa? Pelo menos leia o livro da vida e depois o Castelo Interior. Tá? Ou seja, para Teresa, quanto mais passiva for a oração, mais conduzida pelo Espírito Santo, mais cristã e perfeita ela será. O livro da vida, para a gente fazer uma comparação, dedica 3 capítulos à oração ascética e 9 à oração mística, né?
E claro que ele não chega à oração de união, como eu já expliquei. Então veja que ele também dedica mais capítulos à oração mais perfeita. Ela sempre dedica mais capítulos à oração mais perfeita, porque é para onde Deus quer nos levar. Bom, se pode rezar sempre, não traduziu o título, mas o texto está traduzido. Digo sempre porque, embora com as circunstâncias, até enfermidades, impeça algumas vezes muitos momentos de solidão, não deixa de haver outros em que há saúde para isto. E ela fala, tem horas que a gente pensa que não consegue rezar sempre, a gente está doente, está cansado. E realmente, quando ele está doente, não sei você, mas muitas vezes é uma luta para eu rezar. Porque o corpo parece estar indisposto a tudo, inclusive a rezar o terço. E na própria enfermidade e ocasiões parecidas, a verdadeira oração, quando é a alma que ama, nos oferece aquilo e lembra-se por quem o sofre e conforma-se com isso e com 1000 coisas que se oferecem. Então ela diz, a oração que está acostumada, a alma que está acostumada à oração, quando ele enfrenta o sofrimento, a doença, ela logo coloca as perguntas: qual o sentido desse sofrimento? Qual o sentido dessa minha doença? E ela vê logo aí a oportunidade de quê? De se oferecer, de entregar. Quando você tem uma novidade boa ou ruim, quando você gosta muito de alguém, tem muita amizade com alguém, aconteceu uma coisa muito boa, você quer ligar para quem? Para o desconhecido que você nunca falou com ele na vida, você liga assim, na sorte, né? Vou ligar para alguém aqui, e aí fulano, eu não sei nem quem você é não, mas deixa eu te contar uma novidade. Você gosta de contar as alegrias para quem? Para quem você conhece, né? Para quem você ama. E ao mesmo tempo as nossas tristezas também. Hoje aconteceu um negócio muito difícil, e aí alguém que você ama, alguém que gosta muito de você, te liga e você sente no coração, poxa, deixa eu te partilhar uma coisa, estou passando um momento difícil. Olha aí o que está acontecendo comigo. Né? Então, ela vai dizer que a alma que está acostumada à oração, ela não se afasta da oração por causa da doença. E ela diz que ali se exercita o amor. No meio das lágrimas, no meio das dificuldades, e assim por diante, né? Então ela vai, digamos, nos ensinar que a gente não deve se afastar, nós não devemos nos afastar da oração por causa das dificuldades. Muito pelo contrário, nelas é que se prova o nosso amor por Cristo. E uma oração sofrida, a gente pode dizer assim, mas ontem eu estava rezando com muita disposição, certamente a minha oração foi muito agradável a Deus. Hoje eu estava que nem um cachorro, não é? Grunhindo lá, latindo com fome, sei lá, agoniado diante de Jesus. Não sei se valeu muito a minha oração. Você estava sofrido? Estava. Estava triste? Estava. Estava agoniado? Estava. Você entregou tudo isso para Deus? Entregou. Então tenha certeza que foi agradável a Deus. Porque Deus ele fica muito, entenda aí, a gente consegue entender isso. Quando a gente vê um filho que está lá com a perna quebrada, com o braço quebrado, a cabeça enfaixada, aí o filho, quando ele está tudo bem, ele vem e fica do nosso lado, mãezinha, tudo bom? Você está ótimo, ótimo. Senta ali e fica conversando com a gente. Agora quando o filho vem, todo ali, parece uma múmia, tá com muleta, com as pernas duras, com a cabeça engessada. Aí, na hora de sentar, ele senta ali. Eu vim aqui só para ficar com você, mamãe. Estou aqui, a senhora está bem? Ele fica, certamente, muito satisfeito. Porque ele vê o quê? Uma alma que sai de si mesma. Que consegue ir ao encontro de Deus, não obstante as dificuldades. Está chovendo, tem buraco na rua, está chovendo canivete, o vulcão entrou em erupção. Aí eu vou lá e encontro com Deus. Aí Deus fica, ele sabe de tudo isso.
Ele sabe de todos os esforços. Eu não preciso nem dizer isso para ele. Ele olha e fica, poxa, esse é meu filho. Não deixa nada o afastar de mim. Esse tem um coração que realmente me procura em todas as circunstâncias. Entende? Bem, aqui tem algumas obras, né, que a gente já falou em língua espanhola, o Daniel de Pablo Maroto, é o volume 3. Eu até falei dela no curso de São João de Ávila. Essa obra é o Antônio Sicari, que é um professor lá em Milão. Ele tem muita coisa publicada sobre tudo que é santo que você imagine aí, mas também tem algumas obras sobre professor de espiritualidade lá em Milão, sobre Santa Teresa, a contemplação na igreja, diz a. Aí a gente vai falar agora de amizade. Esse é um tema muito interessante em Teresa. Vamos fazer 5 minutinhos de pausa aqui. 5 minutos, tá?